Mudei para aquela casa velha nos arredores da cidade para buscar um recomeço. Queria silêncio, distância da correria urbana e um pouco de paz para organizar a bagunça que minha vida tinha se tornado. A casa, com seus cômodos espaçosos e uma arquitetura que parecia saída de outro século, parecia perfeita à primeira vista, ainda que precisasse de algumas reformas. Na primeira noite, após desempacotar as caixas essenciais, fui dormir exausto. O ranger das tábuas do chão e os gemidos do vento passando pelas janelas mal vedadas eram barulhos que esperava de um lugar antigo. Mas por volta das 2 da manhã, fui acordado por um som diferente. Era uma voz. Uma voz abafada e distante, que parecia vir de algum lugar abaixo de mim. Ei, alguém aí? O som era tão baixo que me questionei se estava sonhando. Me levantei, ainda grogue, e caminhei pela casa. Não havia nada fora do lugar. Fui até a cozinha, abri a geladeira para pegar um copo d'água, tentando ignorar a sensação incômoda de estar sendo observado. Mas quando voltei para o quarto, ouvi de novo. Me ajuda. Dessa vez o som era mais claro e percebi que vinha do porão. Meu coração disparou. Eu nem tinha aberto a porta do porão ainda, mas ali estava uma voz pedindo ajuda. Será que alguém estava preso lá? Talvez um morador anterior tivesse esquecido algo. Peguei a lanterna e desci até a porta. Respirei fundo antes de girar a maçaneta, mas, para minha surpresa, a porta estava trancada por fora, com um cadeado que parecia nunca ter sido removido. Confuso, encostei o ouvido na madeira, mas tudo estava em silêncio agora. Nenhuma voz, nenhum movimento. Talvez fosse minha mente pregando peças. Retornei para o quarto, mas mal consegui dormir o resto da noite. A manhã seguinte foi inquieta. Eu tentava me convencer de que o que ouvi na noite passada não passava de um truque da minha imaginação, talvez causado pelo cansaço da mudança. Mas conforme explorava mais da casa, comecei a notar pequenos detalhes que só aumentaram minha inquietação. Os móveis antigos que vieram com a casa tinham marcas de desgaste incomuns. A mesa da cozinha tinha arranhões profundos, como se alguém tivesse tentado segurá-la com força. As paredes do corredor mostravam riscos horizontais, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. E então havia o porão, que continuava trancado. Peguei o número do antigo proprietário, decidido a esclarecer o motivo de o porão estar inacessível. Quando liguei, ele atendeu com uma voz hesitante, como se esperasse por aquela ligação. Ah, a casa. Você já se instalou? Sim, respondi, tentando manter um tom casual. Tá tudo bem, mas queria saber sobre o porão. Por que ele está trancado? Houve uma longa pausa antes de ele responder. O porão? Ah, sim, esqueci de mencionar. Ele não foi usado por muito tempo. Tá cheio de coisas velhas, só tralha. Nem me lembro de tudo o que deixei lá. E o cadeado? Insisti. Você pode me enviar a chave? A hesitação em sua voz era evidente. E eu não sei onde está a chave. Deve estar perdida entre as coisas que levei na mudança. Mas não tem nada de importante lá. Melhor deixar como está. Quando a ligação terminou, fiquei ainda mais desconfiado. Algo na forma como ele falou parecia errado, como se estivesse tentando esconder algo. Naquela noite, o som voltou. Por favor, me ajuda. Levantei da cama, decidido a resolver aquilo. Segui até a porta do porão com uma lanterna e uma barra de ferro que encontrei no galpão. A voz estava mais clara agora, como se alguém estivesse logo do outro lado da porta. Eu estou aqui há tanto tempo. Meu coração disparou enquanto bati no cadeado com a barra de ferro. O som ecoava pela casa, misturando-se ao silêncio opressor da noite. Finalmente, o cadeado cedeu, caindo no chão com um estrondo que fez minha espinha gelar. Quando abri a porta, um cheiro de mofo e umidade escapou, quase me fazendo recuar. A escada que descia para o porão estava coberta de poeira, e o ar parecia ainda mais pesado. A voz, no entanto, havia desaparecido. Desci lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso. A luz da lanterna iluminava o que parecia ser um depósito de móveis e caixas antigas, tudo coberto por uma espessa camada de poeira. Mas no canto mais distante, algo chamou minha atenção. Era uma pequena porta, feita de madeira envelhecida, com marcas de arranhões em sua superfície. Meu coração acelerou enquanto me aproximava. Ao tocar a maçaneta, ouvi a voz novamente, agora mais próxima do que nunca. Não me deixe aqui. Segurei a maçaneta por um instante, sentindo o frio metálico na ponta dos dedos. Eu não sabia o que esperava encontrar do outro lado, mas a voz era inegável. Algo ou alguém estava ali e eu não podia mais ignorar. Girei a maçaneta com cuidado e a porta se abriu com um rangido assustador. O ar dentro do pequeno espaço era ainda mais denso e quase insuportável, como se estivesse preso ali há décadas. A lanterna revelou um cômodo minúsculo, quase uma cela, com paredes de pedra desgastadas e sem janelas. No centro, havia uma cama improvisada, feita de tábuas e coberta com um colchão tão velho que parecia prestes a se desintegrar. Ao lado, uma bandeja enferrujada com restos fossilizados de comida e uma garrafa de água vazia.
Nas paredes, marcas de unhas estavam gravadas, algumas tão profundas que o reboco havia se partido. Meu corpo inteiro ficou gelado. Aquilo não era apenas um depósito. Era uma prisão. Você finalmente veio. A voz soou novamente, mas desta vez eu não conseguia identificar de onde vinha. Não havia ninguém no cômodo, pelo menos não visível. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação, até que notei algo estranho. Uma pequena grade de ventilação em uma das paredes, escondida parcialmente por um armário. Arrastei o armário com esforço, levantando uma nuvem de poeira, e lá estava ela. A grade estava enferrujada e presa por apenas 2 parafusos. Era dali que a voz parecia ecoar. Eu sabia que um dia você viria. A voz agora soava mais clara, quase humana, mas com um tom rouco, como se pertencesse a alguém que não falava há muito tempo. Retirei a grade com a barra de ferro e iluminei o espaço por trás dela. Havia um túnel estreito, escavado manualmente, com as marcas de ferramentas ainda visíveis nas paredes. Sem pensar muito, me esforcei para entrar no túnel, rastejando com dificuldade. O ar era sufocante, e a claustrofobia começou a tomar conta de mim. Cada metro que avançava parecia 1 quilômetro, até que finalmente cheguei a uma abertura maior. Era um segundo cômodo, menor que o primeiro, mas diferente. Havia desenhos rudimentares nas paredes feitos com carvão, retratando figuras humanas e um padrão que parecia uma espiral. Minha lanterna tremia, criando sombras que pareciam dançar nas paredes cobertas de marcas. Sem coragem para avançar, comecei a observar os detalhes ao meu redor. Perto da entrada, encontrei mais desenhos gravados nas paredes. Havia rostos, espirais e algo que parecia um labirinto rudimentar. Ao lado, números e palavras repetitivas, rabiscadas como se tivessem sido escritas com urgência. 42 dias. Não esqueça. Saída. Enquanto analisava as marcas, senti um movimento atrás de mim. Virei rapidamente a lanterna, mas não havia nada lá. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo som do meu próprio coração martelando nos ouvidos. Resolvi explorar o lugar mais a fundo. O cômodo parecia maior do que deveria ser, como se houvesse algo além das paredes visíveis. Corri os dedos pela superfície fria e áspera, tentando entender aquelas gravações enquanto me perguntava quem poderia ter feito aquilo. De repente, meu pé esbarrou em algo metálico. Olhei para baixo e vi um pequeno objeto. Uma chave velha, parcialmente enterrada na poeira. Peguei-a, mas antes que pudesse pensar no que ela abria, ouvi novamente. Você está perto. A voz vinha de outro canto da sala, abafada e distante. Parecia mais viva, mais real. Minha curiosidade, misturada com o medo, me guiou até uma passagem estreita que eu não havia notado antes. Era um arco rudimentar, escavado às pressas, que levava a um túnel ainda mais profundo. A cada passo, as paredes pareciam se fechar ao meu redor, enquanto o som de gotas de água pingando aumentava a tensão. Finalmente alcancei o que parecia ser outra sala. Lá dentro, no centro, havia uma cadeira de madeira virada de costas para mim. Sobre ela, algo que parecia uma corda pendia, movendo-se levemente, como se tivesse sido mexida recentemente. "Quem está aí?" gritei, tentando soar firme, mas minha voz soou mais como um apelo desesperado. O silêncio foi interrompido por um barulho repentino, algo pesado se arrastando pelas sombras atrás de mim. Quando me virei, a lanterna falhou por um instante, deixando-me na escuridão total. O súbito apagão da lanterna mergulhou-me em completa escuridão. O ar ao meu redor parecia mais denso, como se algo invisível estivesse se aproximando. Tateei freneticamente o botão da lanterna até que, com um clique e um brilho vacilante, ela voltou a acender. Apontando o feixe de luz ao redor, notei que nada parecia ter mudado. Mas a sensação de estar sendo observado não desaparecia. A cadeira ainda estava lá, imóvel no centro do espaço, e a corda balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Um som abafado ecoou pelo túnel, vindo de onde eu havia entrado. Era um som rítmico, como passos arrastados. Prendi a respiração, tentando ouvir melhor. Havia alguém ali comigo, alguém que não queria se revelar. Enquanto avançava devagar para investigar, algo chamou minha atenção ao lado da cadeira. Uma pequena caixa de madeira repousava no chão, coberta por uma fina camada de poeira. A caixa parecia fora de lugar, como se tivesse sido deixada ali recentemente. Ajoelhei-me limpando a tampa com cuidado. A caixa estava trancada, mas ao segurar a chave que havia encontrado anteriormente, percebi que talvez ela pudesse abrir aquilo. Com mãos trêmulas, encaixei a chave na fechadura e girei. O clique quebrou o silêncio do local, e a tampa abriu com facilidade. Dentro, encontrei uma pilha de papéis envelhecidos, suas bordas amareladas e desgastadas. Eram anotações confusas, cheias de desenhos similares aos que eu havia visto nas paredes. Rostos, espirais e labirintos. Porém, uma página em particular se destacou. Nela, havia uma única frase escrita repetidamente, com letras cada vez mais desordenadas. "Ele não é quem você pensa."
Senti um calafrio percorrer minha espinha. Antes que pudesse processar o significado daquilo, um som alto e metálico reverberou pelo túnel. Era como o som de uma porta sendo fechada com força. Corri de volta para a entrada do túnel, com o coração acelerado, mas o que encontrei me fez parar bruscamente. A porta que levava ao porão estava fechada e, pior, havia um novo cadeado no lugar, brilhando como se tivesse sido colocado ali há poucos minutos. Não adianta correr. A voz agora era baixa, mas parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Girei a lanterna freneticamente, tentando encontrar sua origem, mas só havia sombras dançando nas paredes do túnel. O pânico começou a tomar conta de mim. Algo estava jogando comigo, guiando cada passo que eu dava. E pior, parecia que aquilo já havia acontecido antes, como se eu estivesse revivendo algo que minha mente havia apagado. Foi então que percebi outro detalhe perturbador. Ao iluminar o chão do túnel, vi pegadas frescas marcadas na poeira. Elas não eram minhas, e seguiam direto para a sala onde estava a cadeira. Segui as pegadas com a lanterna tremendo em minha mão. Cada passo parecia ecoar pelas paredes do túnel, como se os próprios sons quisessem me lembrar de que eu estava completamente sozinho. Ou pelo menos deveria estar. As pegadas eram irregulares, como se a pessoa que as deixou tivesse dificuldade em caminhar. Elas levavam diretamente de volta à sala com a cadeira. Parei na entrada, tentando controlar minha respiração, e iluminei o local novamente. A cadeira estava vazia, mas algo tinha mudado. A corda que antes estava apenas pendurada agora estava no chão, como se tivesse sido arrancada com força. Ao lado dela havia uma marca arrastada na poeira, como se alguém ou algo tivesse sido puxado para longe. Você não devia ter voltado. A voz soou novamente, dessa vez mais próxima e mais nítida. Era impossível determinar de onde vinha, mas ela carregava um tom de advertência, quase um sussurro. Um vento frio passou por mim, vindo do túnel que ainda não havia explorado. Era estranho sentir algo assim tão abaixo do solo. E eu soube imediatamente que aquele não era um vento natural. Resolvi seguir em frente, empurrado tanto pela curiosidade quanto pelo medo de ficar parado. O túnel parecia mais estreito à medida que avançava, forçando-me a abaixar a cabeça. As paredes estavam úmidas agora, e um cheiro metálico começou a preencher o ar. Cheguei a um cruzamento. 2 túneis escavados se ramificavam à minha frente, ambos escuros e aparentemente infinitos. No chão, as pegadas se dividiam também, como se quem as tivesse deixado tivesse ido em ambas as direções. Escolha com cuidado. O sussurro veio novamente, dessa vez claramente de dentro da minha cabeça. Meus músculos se enrijeceram e o suor escorreu pelo meu rosto. A sensação de estar sendo manipulado, conduzido por algo ou alguém, tornou-se insuportável. Sem outra escolha, virei à esquerda, tentando ignorar o peso do silêncio ao meu redor. O túnel começou a inclinar para baixo, e o cheiro metálico ficou mais forte. Percebi que minhas botas estavam molhadas, e ao iluminar o chão, vi que a água agora cobria o túnel até os tornozelos. Mas não era água, era um líquido escuro e espesso, que parecia oleoso ao refletir a luz da lanterna. Uma sensação de enjoo me atingiu, e eu rapidamente segui em frente, tentando ignorar aquela substância estranha. O túnel se abriu em mais uma sala, e desta vez ela era completamente diferente das outras. No centro havia um círculo desenhado no chão, feito com o mesmo líquido escuro que eu havia acabado de atravessar. Dentro do círculo havia mais símbolos e espirais, todos desenhados com precisão perturbadora. Encostado em uma das paredes, havia um grande espelho, empoeirado e rachado, mas ainda funcional o suficiente para refletir o que estava na sala. Ao me aproximar, percebi algo estranho. No reflexo, eu estava sozinho, mas atrás de mim, uma sombra se movia lentamente. Antes que eu pudesse me virar, uma mão fria pousou no meu ombro. Meu corpo congelou quando senti aquela mão fria pousar no meu ombro. O toque era gelado, mas parecia incrivelmente humano. Por um instante fiquei incapaz de reagir, o medo me paralisando completamente. Respirei fundo e com uma explosão de coragem me virei rapidamente, brandindo a lanterna como uma arma. Mas não havia ninguém. A sala estava vazia, exceto por mim e os ecos da minha própria respiração ofegante. No entanto, o espelho continuava a refletir algo diferente. Na superfície rachada, ainda podia ver a sombra atrás de mim, embora não houvesse nada ali. A figura no reflexo parecia mais definida agora, e quanto mais eu a encarava, mais percebia que não era apenas uma sombra. Era uma pessoa. "Quem está aí? Apareça!" gritei, minha voz quebrando o silêncio absoluto do lugar. O reflexo não respondeu, mas a figura deu um passo para frente no espelho, aproximando-se de mim. Não havia rosto, apenas uma silhueta esguia e indefinida. Meu coração martelava no peito enquanto eu dava um passo para trás, tentando processar o que estava vendo. Foi então que algo estranho aconteceu. O espelho começou a vibrar, como se estivesse vivo. A rachadura em sua superfície se alargou,
e um som baixo e grave, como um gemido, encheu o ambiente. Você não se lembra de mim, mas eu lembro de você. A voz surgiu novamente, mas dessa vez ela parecia ecoar diretamente do espelho. A figura do outro lado estendeu uma mão e a rachadura na superfície começou a se abrir mais, como se o vidro fosse líquido. O instinto de sobrevivência tomou conta de mim, e eu corri para fora da sala, deixando o espelho e a figura para trás. O túnel parecia mais estreito e opressor enquanto eu corria, mas algo estava errado. As paredes pareciam diferentes agora, como se estivessem mudando de lugar. Cada curva que eu virava parecia me levar de volta ao mesmo lugar. Era como se o porão estivesse vivo, me mantendo preso em um labirinto sem saída. Desesperado, comecei a gritar, tentando afastar o pânico. Por que está fazendo isso comigo? O que você quer? O silêncio foi a única resposta, mas ele foi rapidamente substituído por um som mais aterrorizante. O som de passos. Passos rápidos e pesados, como se alguém estivesse correndo na minha direção. Sem pensar, entrei em um pequeno desvio no túnel e me escondi, tentando abafar minha respiração. Os passos ficaram mais próximos, e então pararam bem perto de onde eu estava. A lanterna em minha mão tremia enquanto eu tentava espiar pela borda da parede. Não vi ninguém, mas senti uma presença. Era como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado por algo invisível. Você não pode fugir do que fez. A voz estava atrás de mim agora, e quando me virei, o túnel estava vazio novamente. Mas algo estava gravado na parede à minha frente, algo que não estava lá antes. Eram palavras rabiscadas com o mesmo líquido escuro que cobria o chão. Elas diziam: "A verdade está esperando por você." A mensagem na parede me deixou sem ar. O que significava "a verdade está esperando por você"? Mais do que isso, quem ou o que estava escrevendo essas palavras? O líquido escuro que formava as letras parecia fresco, escorrendo lentamente pela pedra fria. Enquanto observava a mensagem, senti o túnel ao meu redor vibrar levemente, como se o porão estivesse vivo e reagindo à minha presença. O som dos passos havia desaparecido, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda mais ameaçador. Continuei caminhando, seguindo o túnel que parecia se estender infinitamente. A lanterna começava a enfraquecer, seu brilho vacilante criando sombras que dançavam nas paredes. Cada sombra parecia ter vida própria, como se me observassem. Cheguei a um novo espaço menor, mas diferente dos outros. No centro, havia uma mesa de madeira, coberta de papéis espalhados e objetos empoeirados. Em um dos cantos, uma velha máquina de escrever descansava, suas teclas marcadas pelo tempo. Os papéis sobre a mesa estavam cheios de anotações confusas, mas algo em particular chamou minha atenção. Havia uma planta baixa da casa, desenhada à mão. No desenho, algo estava marcado com um círculo vermelho no centro da estrutura. O porão. Mas ao lado, havia uma anotação escrita em letras grandes e trêmulas. Ele sempre esteve aqui. O que isso significava? Quem sempre esteve aqui? Meu instinto me dizia que as respostas estavam próximas, mas também que eu não estava sozinho. Enquanto examinava os papéis, ouvi algo se movendo atrás de mim. O som era suave, como o roçar de tecido contra a pedra. Virei-me rapidamente, mas mais uma vez não havia ninguém. Você está perto agora. A voz ecoou novamente, tão próxima que senti meu corpo enrijecer. Meu coração disparou quando percebi que ela parecia vir do chão, como se algo estivesse bem abaixo de mim. A lanterna piscou mais uma vez, e quando olhei para baixo, vi que a poeira no chão tinha sido arrastada para formar um padrão. Era uma seta apontando para uma pequena porta no canto do espaço, que até então eu não tinha notado. Engoli em seco e me aproximei da porta. Ela era velha, feita de madeira apodrecida, com dobradiças enferrujadas. Quando a abri, um cheiro forte e nauseante escapou, quase me derrubando. Do outro lado, havia uma escadaria que descia ainda mais fundo na terra. A sensação de que algo terrível me aguardava lá embaixo era esmagadora, mas não havia como voltar atrás. A verdade, seja ela qual fosse, estava esperando. Comecei a descer, cada passo ecoando nas paredes de pedra. O ar ficou mais frio e denso, e o silêncio foi rompido por um som estranho e constante. Uma respiração. Era lenta, ritmada e pesada, como se algo grande estivesse dormindo logo à frente. Quando cheguei ao fim da escada, a lanterna finalmente morreu. A escuridão foi completa, e pela primeira vez ouvi um som distinto. Finalmente. As palavras finalmente ecoaram na escuridão, me fazendo congelar no lugar. Não havia luz, e o som de respiração pesada parecia se mover ao meu redor, vindo de todos os lados. Com as mãos tremendo, tateei os bolsos até encontrar o isqueiro que sempre carregava comigo. A pequena chama brilhou, lançando uma luz fraca e instável no ambiente. O que vi me deixou sem fôlego. Era uma sala grande e circular, com paredes de pedra antigas e úmidas. No centro, havia uma jaula de ferro, enferrujada e desgastada pelo tempo.
Dentro dela, uma figura magra e esquelética estava sentada, com os joelhos dobrados contra o peito. A figura levantou a cabeça lentamente, e pela primeira vez pude ver seu rosto. Era o meu rosto. Um choque percorreu meu corpo enquanto meus olhos encontravam os dele. Era como olhar para um reflexo distorcido, mais velho, mais cansado, mais destruído. Ele parecia ter vivido anos de tormento naquele lugar. Você demorou, ele disse com uma voz rouca e fraca. Meu coração disparou. Quem. Quem é você? Sou você, mas não o que está lá fora vivendo sua vida. Sou aquele que foi deixado para trás. Eu não conseguia entender. O que ele estava dizendo? Minha mente girava enquanto tentava juntar as peças. Você me esqueceu, continuou ele. Eles te tiraram daqui quando éramos pequenos, mas eu fiquei. Esqueceram de mim. E você? Você viveu enquanto eu apodreci neste lugar. As memórias começaram a vir em flashes. Um porão, risadas infantis. E então gritos. Alguém trancando uma porta. Você é meu irmão, sussurrei, horrorizado. Ele assentiu lentamente. Seu gêmeo, preso aqui por anos, enquanto você vivia lá fora sem sequer lembrar que eu existia. Eu não sabia o que dizer. Era como se minha mente estivesse rachando, tentando processar a revelação. Por que você não tentou escapar? Perguntei, minha voz falhando. Ele riu, uma risada amarga e cheia de dor. Escape para onde? Eu sou uma sombra, algo que nunca deveria existir. Você é a versão que eles quiseram. Eu sou a que eles esconderam. A culpa e o horror me engoliram. Tudo começou a fazer sentido. As vozes, as mensagens, o túnel. Era ele tentando chamar minha atenção, tentando me trazer até aqui. Eu vou te tirar daqui, disse, com determinação renovada, mas ele balançou a cabeça. Não há como voltar para mim. O que fui já está perdido. Mas você pode viver sabendo a verdade. Pode carregar isso com você. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele caiu de lado, o corpo frágil finalmente cedendo ao peso dos anos de cativeiro. A chama do meu isqueiro começou a vacilar novamente, e uma sensação de vazio absoluto tomou conta da sala. Eu me aproximei da jaula, tentando forçar as barras enferrujadas, mas elas estavam firmes. Olhei para ele uma última vez, sua respiração já cessando, e percebi que talvez ele estivesse certo. Não havia como reparar o que tinha acontecido. De repente, o som de passos começou a ecoar nos túneis novamente. Mas desta vez, não era ele. Eram passos pesados e firmes, como os de alguém que sabia exatamente onde eu estava. Apaguei o isqueiro e fiquei em silêncio, o coração batendo descontroladamente. A última coisa que ouvi antes da escuridão total foi a voz dele. Agora apenas um sussurro. Corra,